E Allan Kardec, como um médico anatomista, um pesquisador que mergulha o bisturi no corpo para estudar músculos, né, tendões, nervos, órgãos, vísceras, um cirurgião que abre um tórax para tirar um tumor, um GO, um ginecologista, um obstetra que abre o abdômen de uma mulher e consegue cortar na altura certa. Se ele aprofundar o bisturi mais meio centímetro, pode atingir o feto. E ele sabe pela experiência, pela mão, ele sabe até onde ele pode e deve ir. Allan Kardec vai aprofundando, pergunta a pergunta, o bisturi, a sonda do bom senso, da fé raciocinada. Ninguém tem que aceitar que isso que está aqui é certo porque fulano disse, porque Beltrano disse, porque... Não. Discuta. Vira aquilo do lado do avesso. Raciocina em cima daquilo. Qual que é o segundo ponto básico? A crença na alma ou espírito e na imortalidade da alma ou espírito. Falcone, eu não acredito, desculpa pegar a senhora hoje de foco. Falcone, eu não acredito nesse negócio de espírito. Ok, vai no livro dos médiuns. Primeira pergunta. Qual a primeira pergunta do livro dos médiuns? Há espíritos? E vai ler a resposta. Falcone, para mim é pouco. Continua estudando o capítulo 1º do livro dos médiuns, porque se não tiver espírito, não tem mediunidade. O Lajo está influenciado mediunicamente. Por quem? Pelo cupim do quadro aqui que está caindo pelo carucho do teto? Não! Se ele está mediunizado, ele está sob a influência de um espírito. Se eu não acredito na crença de espírito, como é que eu vou acreditar no terceiro ponto, que é a mediunidade? A mediunidade, o que que é? Essa alma que agora sobrevive ao túmulo, ao caixão, à urna, ela pode voltar, ou pode, estando, manifestar-se. Mediunidade. E hoje nós estamos vendo que em diversos segmentos religiosos a pessoa recebe espírito e fala em línguas, fala uma embolada que nem Deus entende, mas diz que está falando em línguas. Fernando Emílio, trabalhador e fundador da FEAC, e eu frequentamos um determinado centro espírita em Juiz de Fora. A gente tinha uma noite vaga na semana, resolvemos estender numa outra instituição. A pessoa que dirigia a casa estava com uma suspeita de câncer na garganta. A voz definhando cada dia mais. Então, era minha conhecida, como é até hoje, pediu help. Mandinho, me conheceu com 15 anos. Vem me ajudar. Eu fui e levei o Fernando Emílio comigo. E tinha uma médium, uma mediona da casa, que recebia um espírito árabe. Primeira reunião mediúnica que eu e o Fernando fomos participar, acabou a reunião, a médium levantou, ficou ao lado da mesa e aquele negócio todinho. Eu, como ando com gravador na mão, vi que não tinha nenhum espírito, ou que se tivesse espírito era um espírito brincalhão ou mistificador, gravei. Acabou a reunião, um outro companheiro falou assim: você gostou da comunicação do espírito? Eu falei: não entendi nada. Mas é assim, porque ele é árabe. Falei: então tá. Eu tenho um outro amigo que é árabe, liguei o gravador e falei para ele: escuta aí, o que é isso aí? Ele ouviu, e falou assim: sei não. Isso é árabe? Nem aqui, nem na Arábia. Eu mostrei para pessoas que falam diversos idiomas, para poder tirar a responsabilidade de mim. Mediunicamente eu sabia que não era o que parecia ser. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Então, mostrei para pessoas de vários segmentos linguísticos,
Ninguém entendeu nada. Na outra semana, nós voltamos. Acabou a reunião, o Espírito levantou e eu falei, seja bem-vindo, querido irmão em Jesus. Mas vem cá, a médium tem mais de 50 anos. Se você é mentor e acompanha ela, você está no Brasil há mais de 50 anos. Por gentileza, fale em português. Eu não levantei a questão em momento nenhum que poderia ser uma fraude, uma mistificação. Meu objetivo não era desmoralizar nem o espírito, nem o médium. Mas ficava uns 10 minutos. Não saía daquela rambi-rambi. Então, você é muito bem-vindo. Mas se ainda não sabe falar em português, faz um curso de português, de língua portuguesa, com os benfeitores espirituais da casa, e volta aí falando em português a hora que quiser. Nunca mais o Espírito comunicou. Dá para entender? Nós temos que ter cuidado. Palavras do Evangelho. Observai os espíritos e vede se vem de Deus. Porque da mesma forma que aqui entre nós, tem muita gente que parece que é do bem, mas não é, de outra coisa. Parece que é honesto, mas não é. Estamos vivendo os dias de convites da Polícia Federal, convidando homens e mulheres para deporem. Estamos vivendo os dias da delação premiada, do escândalo de milhares, de milhões de reais usados de maneira inconveniente ou adquiridos de maneira ilegal. Alguma crítica nossa? De jeito nenhum, porque eu digo sempre nas rodas onde eu estou, gente, prudência. Está no Evangelho, com a mesma medida que medires o próximo, tu também serás medido. Quando eu aponto meu dedo para ela e acuso aquela pessoa de qualquer coisa, um dedo está indo na direção dela, mas 3 estão vindo na minha direção. E minha avó dizia, ainda tem um de testemunha. É mole? É pouco ou quer mais? Assim, eu digo para essa, quando o pessoal começa a descer a lenha, em fulano, beltrano, ciclano, eu digo, se você ou eu estivéssemos no lugar dessa criatura e fôssemos envolvidos nestas tramas, provavelmente faríamos mais ou menos a mesma coisa, ou até pior. Jesus de Nazaré com a mulher adúltera na porta do templo de Jerusalém. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei de Moisés que toda mulher pega em adultério seja apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Era uma armadilha. Mais de 60, 70 homens estavam ali com pedras nas 2 mãos. Era uma armadilha dos fariseus, dos doutores da lei, para pegar o Cristo em flagrante. Se ele diz, apedrejem ela, cumpram a lei de Moisés, eles apedrejariam ela e ele, porque ele vivia falando de perdão e agora ele estaria traindo os preceitos que ele ensinava. Se ele dissesse, não, vamos perdoar a nossa irmã, coitada dela, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E para o hebreu daquela época, quem fosse contra a lei de Moisés, seria também apedrejado. Qualquer coisa que Jesus falasse, seria apedrejado. A mulher e ele. Vocês já viram um filme americano policial? A polícia americana chega e diz assim, você está preso, tem o direito de ficar calado. Qualquer coisa que você falar, pode ser usado contra você no tribunal. O que Jesus responde? Dentre vós, aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E eu pergunto para vocês, o que quer dizer pecado na língua aramaica? A maioria das pessoas não sabemos. Eu fui pesquisar. A palavra pecado em aramaico significa comportamento ilegal, comportamento inconveniente, comportamento inadequado, comportamento criminoso. Então seria assim, dentre vós,
Aquele que estiver livre de um comportamento inconveniente, que atire a primeira pedra. E aí o que diz o Evangelho? Que os mais jovens abriram as mãos e começaram a sair. Depois os de média idade. E depois os de idade avançada. Por que os mais jovens saíram primeiro? Porque escutavam melhor? Não, porque tinham pecado menos. Sendo jovens, não tiveram tanto tempo para aprontar e desaprontar. Depois saíram os de idade mediana. E depois saíram os mais velhos. Por quê? Aqueles que já vivemos mais décadas na Terra, já tivemos tempo para aprontar muito mais, fazer muito mais sujeira, muito mais comportamentos inconvenientes. Por isso, não nos cabe nenhum julgamento. Primeiro ponto básico da doutrina espírita, a crença em Deus. Segundo ponto básico, a crença na alma ou no espírito e na imortalidade. Terceiro ponto básico, a crença na comunicação desse espírito, dessa alma, é a mediunidade. Quarto ponto básico, a crença na existência de outros mundos habitados. Falcone, eu não acredito nisso. Querida, aí você não precisa de estudar o Evangelho, não. Basta se atualizar o seu software, seu programa de computador. Porque até Galileu Galilei acreditava-se ou pregava-se na Europa o sistema heliocêntrico, que a Terra era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. Milhares e milhões de estrelas no céu, era só para iluminar a noite dos namorados. Porque naquele tempo os namorados olhavam para o céu. Hoje olha para a tela do celular, para o WhatsApp, para o SMS, para programas de comunicação. Aí vem Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros mais, e mostram que é a Terra que gira em torno do Sol. E foram ameaçados com a fogueira da Inquisição. Então,